Porque se chamavam homem, também se chamavam sonhos. E sonhos não envelhecem. Minas Gerais, 300 anos. Minas Gerais. Como não amar uma terra tão bonita, de histórias grandiosas, de um povo tão hospitaleiro? Me orgulho desse lugar e me enche de alegria conhecer tantas memórias do passado brasileiro. Suiará. O século XX foi um período que se notabilizou pelos inúmeros avanços tecnológicos, conquistas da civilização e reviravoltas em relação ao poder, e pode ser descrito como a época dos grandes massacres. Como, por exemplo, temos as duas guerras mundiais e o neocolonialismo no continente africano. Foi no século XX que Minas Gerais deu o passo decisivo para a industrialização. O prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek, que depois tornou-se governador do estado e presidente do país, e o presidente Getúlio Vargas apostaram na criação de empresas que trouxessem investimentos e empregos para o estado. Na década de 1950, no processo de substituição de importações, a indústria do nosso estado ampliou consideravelmente sua participação na economia brasileira. Muitas indústrias se desenvolveram no estado, como as empresas metalúrgicas e siderúrgicas, que ainda hoje atuam nas regiões do Vale do Aço e do Vale do Rio Doce. Nos anos 1960, o apoio institucional do governo mineiro, por meio da criação do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, passaria a ser decisivo para trazer outras grandes empresas. Foi entre os trabalhadores dessas indústrias que diversos movimentos sociais e sindicais surgiram pela luta por direitos. Nesse contexto, floresceu a repressão aos trabalhadores, o que também marcou o século XX mineiro. Um caso marcante ocorreu na cidade de Ipatinga, no Vale do Aço, quando a polícia militar reprimiu a tiros uma greve pacífica dos operários da empresa siderúrgica Usiminas. As demandas daqueles trabalhadores, o fim da revistas humilhantes na entrada e saída da usina e melhoria das condições de trabalho. Na década de 1970, a economia mineira passou por mudanças estruturais graças a um grande volume de investimento. Em 1976, por exemplo, os jornais noticiavam a inauguração da fábrica de automóveis da Fiat em Betim e também na Grande BH. A montadora italiana foi a primeira a produzir veículos no estado, que ganharia novas fábricas automotivas nas décadas seguintes. Detentor do segundo parque industrial brasileiro, Minas Gerais tem sua economia impulsionada pelo setor extrativo mineral, seguido da siderurgia. Há uma rica jazida mineral situada no quadrilátero ferrífero, na área compreendida pelos municípios de Belo Horizonte, Santa Bárbara, Mariana e Congonhas do Campo. Não é à toa que a mineração e toda a cultura que envolve essa atividade marcou a produção artística e literária do povo mineiro. Isso fica evidente quando lemos os poemas do itabirano Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores escritores brasileiros do século XX. Drummond escreve o poema Confidência de um Itabirano, que diz o seguinte: há alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira, por isso sou triste, orgulhoso de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar que me paralisa o trabalho. Noite Itabira, suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. É o hábito de sofrer que tanto me diverte. É doce herança itabirana. De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço. Esta pedra de ferro, puro aço do Brasil. Este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval. Este couro de anta estendida no sofá da sala de visitas. Este orgulho, esta cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói.
E nessa Minas, com uma economia diversificada e com um povo hospitaleiro, vamos destacar alguns acontecimentos do século XX. Tivemos e esperamos a gripe espanhola que chegou no Brasil no ano de 1917, afetando muitas cidades mineiras e em Belo Horizonte. Segundo o registro histórico, o primeiro caso da gripe foi no bairro Floresta de um morador recém-chegado do Rio de Janeiro. E na Segunda Guerra Mundial, quase 3.000 mineiros lutaram ao lado dos aliados contra o Eixo, e 3 pracinhas mineiros foram considerados heróis da Segunda Guerra e receberam dos alemães em suas covas uma homenagem, uma placa escrita 3 heróis brasileiros. Da história que nossos heróis depararam inesperadamente com uma companhia inteira do exército alemão. Os alemães estavam em aproximadamente 100 homens, completamente armados, e ordenaram aos brasileiros que se rendessem, mas os 3 mineiros optaram honradamente por não se render e lutaram com bravura até a munição acabar e serem, após horas de combate, mortos pelos alemães. O exército alemão reconheceu a coragem dos pracinhas mineiros. E por falar em coragem, saiu do interior das Minas Gerais o primeiro homem que encarou os ares e inventou o avião, Alberto Santos Dumont, considerado o pai da aviação. Com o 14 bis, uma aeronave mais pesada que o ar, o mineiro cumpriu alguns desafios em exibições públicas no arredores de Paris e é creditado em todo o mundo como o inventor do avião. No século XX, também tivemos o primeiro presidente do Brasil, nascido em Minas Gerais, Afonso Pena, que dá nome à principal avenida de Belo Horizonte. Assumiu a presidência no ano de 1906. Depois dele, tivemos mais 8 presidentes nascidos em Minas Gerais. E como estamos em um ano de eleições municipais, vale lembrar que das 2 primeiras mulheres eleitas senadoras no Brasil, em 1990, uma foi a mineira Júnia Marise. E assim segue o nosso estado. Sua riqueza vai muito além das construções e da culinária. Minas Gerais reúne grandes personalidades que escreveram as páginas da história durante o período em que viveram. Novamente é Carlos Drummond de Andrade, que define o mineiro para o restante do Brasil, marcando permanentemente nossa identidade. Ser mineiro é não dizer o que faz nem o que vai fazer. É fingir que não sabe aquilo que sabe. É falar pouco e escutar muito. É passar por bobo e ser inteligente. É vender queijos e possuir banco. Um bom mineiro não laça boi com embira. Não dá rasteira no vento. Não pisa no escuro. Não anda no molhado. Não estica conversa com estranho. Só acredita na fumaça quando vê o fogo. Só arrisca quando tem certeza. Não troca um pássaro na mão por 2 voando. Ser mineiro é dizer uai, é ser diferente, é ter marca registrada, é ter história. Ser mineiro é ter simplicidade e pureza, humildade e modéstia, coragem e bravura, fidalguia e elegância. Ser mineiro é ver o nascer do sol e o brilhar da lua. É ouvir o canto dos pássaros e o mugir do gado. É sentir o despertar do tempo e o amanhecer da vida. Ser mineiro é ser religioso e conservador. É cultivar as letras e artes. É ser poeta e literato. É gostar de política e amar a liberdade. É viver nas montanhas e ter a vida interior. É ser gente.